Olá, tudo bem? Vamos para a nossa terceira aula desse mini curso A Descoberta do Outro, que é sobre relacionamentos, sobre amor, sobre os dramas das relações a dois, principalmente, né? O nosso enfoque tem sido a relação a dois, a relação íntima de um casal de namorados, noivos, casados há pouco ou muito tempo. E na aula de hoje, depois de ter falado um pouco sobre caridade, depois de ter falado das consequências, né, do olhar o outro ou do apenas projetar a si mesmo no outro, que foi mais ou menos o tema da segunda aula. Nessa terceira aula eu queria ser um pouco mais prático. Imagino que existe uma demanda e uma ansiedade de quem está assistindo esse curso de tentar se encaixar, se ver e ver a própria situação na explicação. Todo professor passa por isso, né, por essa dificuldade, que é a de ter que expor, porque é importante, principalmente num curso, numa aula de filosofia ou de antropologia filosófica como essa, de ter que expor os conteúdos, ter que pôr conceitos, ou seja, toda uma questão teórica envolvida, e ao mesmo tempo dar exemplos, né, deixar o curso ao mesmo tempo prático, para que quem está assistindo, quem está ouvindo, se reconheça, consiga, quem sabe até, encontrar uma resposta prática, volto a dizer, a um problema, a um dilema que esteja passando dentro de casa, na situação que está enfrentando, com o marido, com o namorado ou com a própria solteirice, né? Vamos lembrar que esse curso também é voltado para os solteiros, né? Então, a aula de hoje é um pouco mais prática. Não que não vá ter conceitos aqui no meio da conversa, mas ela é um pouco mais prática. E antes de falar do tema de hoje, que é basicamente, né, a história de uma relação amorosa, como é que ela começa, como é que ela se desenvolve, qual é a última idade da relação a dois, eu queria lembrar de uma coisa que eu mencionei e tratei uma vez numa aula especial que eu fiz sobre o mito de Eros e Psique. Então, seria um complemento interessante para essa aula. Se vocês fossem ao meu canal no YouTube e digitassem lá Eros e Psique, né, Amor e Irracionalismo, tá? É o codinome da aula. Então, que vocês digitassem lá, vocês encontrariam essa aula, que seria ótima para expandir o que aqui eu vou falar resumidamente, que não é o enfoque da aula de hoje, mas é só para situar melhor teoricamente a gente dentro da apresentação prática que eu vou fazer nessa terceira aula. Nós temos, de fato, um grande problema a enfrentar e que está acumulando de sofrimento e de confusões às pessoas quando se trata de relacionamentos, que é esse racionalismo exagerado. O que é o racionalismo? Para quem nunca ouviu essa expressão, nunca ouviu essa palavra, é uma crença de que a razão é capaz de compreender e de explicar todos os fenômenos humanos, ou pelo menos a grande maioria deles. E que basicamente tudo o que é humano pode ser entendido à luz da razão, pode ser explicado, pode ser demonstrado didaticamente. Consegue entender? Então, isso, quando a gente fala de ciência, parece bastante evidente. Não haveria ciência, não teria como haver ciência, se não fosse a nossa capacidade racional, a nossa capacidade de operacionalizar, de criar metodologias, portanto, de racionalizar, né, sistematizar, usando a nossa razão, sistematizar conhecimentos, sermos capazes de repetir experiências, né, de propormos explicações teóricas a determinados fenômenos da natureza. Então, é óbvio que no campo da ciência, por exemplo, o racionalismo é muito evidente. Não que numa pesquisa científica não tenha lugar, por exemplo, a intuição, o instinto. Você vê onde você encontra muito disso, saindo um pouquinho da ciência, mas ainda assim não saindo totalmente, é na investigação criminal. Você assiste a essas séries, a esses filmes criminais, né, de investigação de um crime, por exemplo, e você vê que é óbvio que o detetive, principalmente essas séries americanas, o detetive que está lá investigando um crime, é óbvio que ele estudou na academia de polícia determinadas questões que envolvem a prática de crime e a sua investigação.
a perseguição do criminoso através dos suspeitos, etc., das provas que você vai colhendo e por aí afora. Existe, obviamente, uma ciência que permite para o investigador, para o detetive, se aproximar cada vez mais, né, do teor do crime, do seu autor, etc, etc. Que o principal objetivo é pegar o autor do crime. Isto é o que a gente poderia chamar até de criminologia. Você pode estudar isso dentro do direito, você vai estudar isso se for um policial, por exemplo, polícia federal, ou mesmo polícia civil, polícia científica, existe, né, a polícia científica. Então existe uma criminologia. E o detetive, aquele do filme americano, do seriado americano, ele estuda criminologia. Ele conhece tipos criminosos, entende? O que é um serial killer, por exemplo? Você pega aquela série lá, Criminal Minds, que as histórias daquela série têm inspiração em histórias reais de investigação do FBI, que pegou lá os diferentes tipos de criminosos, principalmente serial killers. Uma série bem interessante. E você vê, então, tem toda uma ciência, claro, envolvida ali. Mas muitas vezes, o que resolve um crime, né, para pensar nas séries e nos filmes que você assiste, não é a criminologia, ou seja, não é o quanto que o investigador, a sua equipe, conhecem teoricamente de processos criminosos, certo? Situações criminosas ou funcionamento psíquico do criminoso. Às vezes o que resolve um crime é a intuição do investigador. Tal como, por exemplo, o filme, né, o clássico filme, O Silêncio dos Inocentes. Então você tem ali a agente Starling, é uma agente que está terminando a academia de polícia, né, interpretada pela Judy Foster. Ela está terminando a academia de polícia, ela está com toda a teoria fresca na cabeça dela. Quando ela vai entrevistar o Dr. Lecter, as conversas que ela tem são todas assim, né? Elas começam sempre com algum tipo de abordagem teórica, né? Metodológica, porque ela é ainda estudante da academia de polícia lá do FBI. Mas o que resolve mesmo, no final das contas, que ela acaba pegando lá o criminoso, que mata mulheres, enfim, acho que, né, não existe nem spoiler, porque é um dever moral ter assistido O Silêncio dos Inocentes. É a intuição dela. Tem algo ali que ela fareja e acaba chegando na casa do verdadeiro criminoso. E não onde o chefe dela havia mandado ela ir, ela acaba indo num outro lugar e encontra o criminoso. E enfrenta ele sozinha. Então você vê que, de fato, não tem mesmo uma ação humana, por mais racional que ela seja, né, como investir na bolsa de valores, praticar uma ciência, investigar um crime, que não tenha lá também um bocadinho de intuição, um bocadinho de um tipo, quando eu falo intuição, uma forma de conhecer aquilo que não seja necessariamente racional, né? Porque quando você intui uma coisa, aquela coisa surge dentro de você, sem que você tenha como explicar, sem que você saiba como é que ela surge, sem que você tenha feito uma cadeia minuciosa de raciocínios. A coisa surge em você. Isso que é intuição. Quando você intui uma coisa, quer dizer que aquela coisa se revela dentro de você, sem que você se esforce muito racionalmente. Ou a despeito do teu raciocínio. Ou seja, nem precisa dele. Para ser uma verdadeira intuição, melhor deixar isso claro, nem precisa do raciocínio. Você pode raciocinar depois sobre o que você intuiu. As mulheres sabem bem do que eu estou falando, porque elas têm uma intuição muito afinada. Elas são extremamente sensíveis a essas coisas. As coisas que ultrapassam a racionalidade. Então vejam só onde é que eu queria chegar. Se nós temos intuição na resolução de um crime, na prática de uma ciência, nos diversos campos da atuação humana, certo? Os mais técnicos e menos técnicos. Se em todos eles nós temos lá também a intuição humana acontecendo, até mesmo na descoberta de alguma coisa, seja de que área for, na química, na biologia, na astrofísica, nossa, quantas descobertas não dependem de um insight, entende? Que vem de uma intuição que não fazia parte ali do estudo preliminar racional da coisa.
né? Uma antevisão do cientista, uma antevisão do investigador de polícia. Então, se em tudo isso nós precisamos de intuição, e a intuição está lá acontecendo, nos entregando realidades que a gente não pensa sobre elas ou que a gente nem tem o domínio ou nem conseguiria expor racionalmente algo sobre elas, quem dirá os sentimentos e realidades amorosas? Entende onde eu queria chegar? E que a aula do YouTube vai dar um grande complemento a isso daqui? Então, é óbvio que quando a gente vai para o campo dos afetos, o que é um afeto? Você fala assim, eu tenho afeição por fulana. Eu tenho afeição por fulano, né? Essas pessoas fazem parte dos meus afetos. Ou seja, o afeto é sinal de que aquilo te afeta. É a palavra mesmo, entende? A gente não precisa ficar aqui de elucubrações aqui, não. A palavra já nos explica, ela é autoexplicativa. Quando você tem afeto por alguém, isso quer dizer que a presença desse alguém te afeta, te sensibiliza. Você não passa incólume por aquela pessoa, ou seja, você não passa por ela sem que aquilo te cause alguma coisa. O mundo dos afetos é o mundo das realidades. Eu estou dizendo realidades porque a gente pode ter afeto por pessoas e coisas, né? O mundo dos afetos é o mundo que revela as realidades que são mais presentes, que mais nos alteram. Esse é o nosso mundo dos afetos. Dentre os possíveis afetos que nós podemos sentir, está lá um que amadurece e se torna amor. Certo? Que a gente vai falar aqui nessa historinha que eu vou contar da sequência dos sentimentos humanos. Que eu vou tentar racionalmente demonstrar uma coisa que na base e no ponto de chegada não é racional. Esse é o meu desafio nessa aula aqui. É tentar explicar, como professor, portanto, racionalmente demonstrar uma coisa que na base e no fim não é racional, que é o amor. Eu defendo essa tese de que amor é irracional, é um irracionalismo. Por quê? Porque ele é uma loucura nesse sentido? É irracional no sentido de louco? Não, porque ele está acima da razão. Entendem o que eu quero dizer? Uma coisa é quando eu digo que fulano está sendo irracional e eu estou querendo dizer que ele está sendo um louco, que ele está sendo um idiota, que ele não está pensando bem. Então, existe um aspecto bastante negativo quando você fala irracional. Mas aqui não é negativo, viu? E lá na live do YouTube não é negativo. Estou falando, quando eu digo que o amor é irracional ou que há um componente muito forte de irracionalismo no amor, eu estou dizendo que ele está acima da nossa capacidade racional. Nós não podemos diminuir o mundo dos afetos e principalmente o amor, a nossa capacidade racional, a nossa lógica formal. E é aqui que está a origem de uma série de confusões das pessoas. Porque elas acham mesmo, já que elas vivem num tempo extremamente racionalista, que é o nosso, elas acreditam mesmo que as relações delas, os amores, tá? O marido, a namorada, precisam encaixar-se no plano explicativo que ela tem da vida. Ou seja, ela decidir noivar, decidir se casar, decidir qualquer coisa desse tipo em relação à vida amorosa dela, tem que ter justificativa racional. Entendem? E este é o problema. Este é o dilema. Porque nós perdemos, dentro deste cenário cultural do racionalismo, que já tem aí uns 300 anos quase, nós perdemos um pouco a nossa capacidade intuitiva. Nós diminuímos um pouco a nossa capacidade de intuir o outro, intuir a relação,
intuir as características daquela relação ou tomar decisões com base numa intuição verdadeira. Entende? Nós queremos, e aí que está o nosso fim, né? O fim da nossa felicidade amorosa. Nós queremos que a vida amorosa caiba dentro de uma caixa lógico-racional. Ou seja, a gente quer não só explicar a gente mesmo e os nossos sentimentos, mas explicar o outro e por que estamos com o outro e por aí afora. E aí, quando a gente faz perguntas para o professor na caixinha que ele abre do Instagram, boa parte das perguntas que são feitas são perguntas que revelam nosso desejo profundo de querer explicar o mundo dos afetos. De querer, portanto, ter um controle das nossas afeições, um controle dos nossos amores e desamores, por consequência. É muito difícil para nós, é muito difícil para o homem moderno deixar-se, presta bem atenção, como é difícil dizer isso, né? Deixar-se conduzir pelas suas intuições. Que, como eu disse minutos atrás, a intuição é uma forma de conhecimento que revela aquele objeto, aquela realidade, que pode ser alguém ou alguma coisa, dentro de você. Portanto, se eu tenho o objeto já dentro de mim, quando eu intuo ele, intuir é uma forma de conhecimento mais perfeita do que raciocinar. Porque no raciocínio, eu tenho sempre o risco de errar. Eu tenho sempre risco de, no meio de uma operação racional ali, igual quando você fazia expressões numéricas na escola, errar um sinalzinho de mais ou de menos e pronto, dá tudo errado. O raciocínio é aquela forma que nós temos de aprender as coisas por esforço. Raciocinar, botar a cachola para funcionar e ficar pensando até tentar chegar perto daquela realidade e explicá-la. É assim que faz um cientista na maior parte do tempo. É assim que faz um investigador em boa parte do tempo. Mas tire a intuição humana e a gente não descobre coisa alguma. Porque a gente só se sente satisfeito, consolidado o conhecimento sobre algo, não quando a gente chega numa operação, num resultado que nos parece certo, mas quando a realidade por trás daquele resultado se revela sem maiores sombras, sem confusões dentro de nós. O verdadeiro conhecimento é aquele que acaba revelando o objeto conhecido dentro de mim, que sou sujeito do conhecimento. Entende? Essa é uma aula para você assistir mais de uma vez, tá? Se preocupe em assistir, depois você assiste de novo e vai fazendo suas anotações. Então, os sentimentos humanos. O mundo das afeições, o mundo dos afetos, e o amor nasce também deste mundo dos afetos, pode ser parcialmente explicado. Parcialmente. Por quê? Porque eu posso trazer para a conversa, por exemplo, a genética. E a genética vai tentar demonstrar para nós por que é que a gente se atrai por fulana e não por ciclana. Por que é que, para fazer eco aqui a Zonde, né, e toda a teoria zondiana do destino familiar, já me viram falar disso, por que é que depressivos se atraem por depressivos. Ok? Como é que você explica que a filha de um alcoólatra acabe se relacionando com um alcoólatra? Ou com um sujeito viciado em qualquer coisa do tipo? Como é que alguém que veio de um ambiente violento acaba chegando num outro ambiente violento quando adulta? Então eu posso trazer a genética aqui para explicar, por exemplo, esse aspecto dos afetos, do mundo das afeições humanas. Mas eu também posso chamar um psicólogo social e me explicar as preferências brasileiras quando se trata de afetos, de atração, de amor. E eu poderia fazer um estudo de por que é que o homem norte-americano gosta de mulheres peitudas e por que é que o homem brasileiro gosta de mulheres bundudas. É uma característica do homem brasileiro.
É, é a nação da bunda, certo? Mas por quê? Por que é que um americano que acha uma mulher muito atraente usa a palavra hot, né? Uma mulher quente, e nós usamos a palavra gostosa, que é uma coisa de comer. Entenderam? Então, eu posso explicar então uma parte das atrações que existem entre brasileiros usando psicologia social ou usando história. Aí vem o historiador e diz assim: veja, os nossos índios brasileiros eram os únicos índios canibais da América. E talvez o gostosa esteja relacionado ao fato de que realmente comia-se outras pessoas, entende? Olhar o corpo como carne mesmo. Então, seja essa explicação ou não seja essa, não é o meu ponto. O meu ponto é mostrar para vocês que diferentes cientistas, diferentes teóricos de áreas diferentes, da genética à história, podem pegar o fenômeno dos afetos, dos amores, e tentar explicá-los de forma reducionista dentro da área dele. O geneticista vai explicar afeto dentro da área da genética e apenas sob o viés da genética. E o historiador fará da maneira dele. Nenhum deles, nenhum cientista, conseguirá explicar o amor. Ou por que, de fato, você se atraiu por quem você se atraiu. Aquela pessoa. Não, porque a gente não se atrai, veja só que interessante. A gente não se atrai só pela bunda. Ainda que a bunda chame atenção, talvez, por primeiro, do homem brasileiro. Certo? Ele viu lá, uma bunda grande e começou a olhar. Mas, obviamente, uma relação não tem como ser construída em cima de uma bunda. E depois da bunda, mesmo o homem brasileiro vai ter que reconhecer ali algumas coisas que fazem bem para ele, que combinam com ele, ou que pelo menos ele se atrai, que liga ele àquela pessoa de alguma maneira. Ou seja, aquilo que o Julián Marías diria nos livros dele, que é o Julián Marías é o filósofo do amor, né? Seria muito bom vocês lerem também, procurarem livros dele. Aquilo que o Julián Marías diria, né, nos seus livros. A gente não se enamora de um tipo de pessoa, de um tipo de corpo, de um tipo de gente. A gente se enamora daquela mulher especificamente, que tem nome e sobrenome. A gente se enamora, a gente se apaixona e passa a amar um quem? Alguém de carne e osso que tem todos os componentes que juntos, eles todos, funcionando juntos ali, são inexplicáveis. Estão muito acima da minha capacidade de compreensão. Eu sempre digo o seguinte, olha, se você conseguir dizer em 3, 4 linhas por que é que você se apaixonou por fulano, temos aí um problema. Porque ou você está um pouco enganada e acha que é fácil explicar essas coisas, ou de fato você está confundindo, entende? Bons sentimentos, boas razões com o verdadeiro amor. Porque o mundo dos afetos, esse é o ponto central da aula de hoje. O mundo dos afetos, do qual nasce o amor, está acima da capacidade de explicação. E eu não me apaixono por uma pessoa porque ela cumpre com tal ou tal requisito. Eu me apaixono por ela ser quem ela é. Ainda que a bunda me atraia, a paixão só pode nascer de um ser que fala comigo. É o ser daquela pessoa que fala com o meu ser. Então vamos ver agora uma espécie de resumo das etapas das relações a dois. Como é que seria idealmente, uma história de amor entre duas pessoas? E que o racionalismo tivesse bem menos importância do que a intuição, do que a confissão de que o ser daquela pessoa fala com o meu ser. É pelo ser dela que eu me apaixono. É o ser dela que eu amo. Que tem aquela bunda, que tem aquele temperamento, que tem aquele jeito, que tem aquela forma da risada, que tem aquela profissão. Mas eu ficaria
tempos aqui citando tudo, e não é no ponto de cada linha dessa lista que eu faço que está a razão, o motivo do meu amor por ela. É no conjunto. E o conjunto paira acima do explicável. A realidade complexa do outro está acima das partes separadas explicáveis pelas ciências. Esse é o ponto central. Mas vamos lá, vamos fazer então o que eu prometi. Aqui quais são as etapas? Então, idealmente, é assim que acontece uma história de amor. Lembre-se que eu falei que eu ia me esforçar para explicar racionalmente uma coisa que na partida e na chegada não é racional. Então vejam só. Nunca conseguimos explicar e jamais conseguiremos explicar por que é que alguém se apaixonou por outro alguém. Volto a dizer que se a gente conseguir explicar de forma satisfatória a razão disto, é um amor diminuído, ou nem amor é. Se cabe dentro da minha capacidade racional, se eu consigo satisfatoriamente, tá? A exaustão, dizer por que você gostou do fulano, então o conjunto de sentimentos e de motivações ali estão na altura da capacidade racional, estão na altura das explicações. E esse é o problema. E é isso que vai depois cobrar juros e correções monetárias se a relação durar bastante tempo. Porque explicações, razão, não sustentam relações. Não sustenta. Então presta atenção. Nós não sabemos por que a Maria olhou para o João. Se eles estavam lá numa festa, num bar, numa igreja, e tinha um monte de gente lá, certo? O João não era o único homem jovem solteiro disponível, e a Maria também não era a única jovem solteira disponível. E os dois se olharam. E aconteceu ali o que, por falta de palavra melhor, no dia a dia, no populacho, a gente chama de química, certo? Mas é óbvio que é muito mais do que química. Porém, química não é uma palavra de todo ruim, porque química me lembra elementos de composição, né? Do corpo, de composição daquilo que somos. Então, no fundo, e mesmo com a ajuda de todas as ciências, a gente não tem como acertadamente, com todo o grau de certeza, dizer, mas por que é que no meio de 500 pessoas a Maria quis o João e o João quis a Maria? Não sabemos. Podemos fazer apostas, podemos ter uma boa ideia do porquê, né? Ah, porque ele é bem o tipinho físico que eu gosto, porque isso, porque aquilo. Mas pare para pensar que sempre tem mais pessoas do mesmo tipo físico que você gosta. Sempre tem mais pessoas com certas características que você gosta, mas você escolheu aquele e você foi em direção a ele. E esse primeiro movimento do João em relação a Maria e da Maria em relação ao João, no meio de uma festa, no meio da igreja, no meio do que quer que seja, esse primeiro movimento é irracional por natureza. Tem ali uma série de instintos que estão movendo os dois ali naquele momento. E instinto, por definição, não é uma questão de racionalidade. Tem um sangue, entende? Um fervor do sangue que leva aquela pessoa em direção a outra. Então, o nascimento de uma relação a dois, o primeiro movimento, o primeiro passo, é o que a gente chama de irracional, irracionalismo. Eu não sei por que é que o fulano me atraiu. E olha só, talvez eu nunca precise saber. Entende? O porquê da minha atração, gente, isto é tesão de homem racionalista. É tesão de homem moderno. O homem moderno precisa explicar tudo.
Senão ele não fica contente, ele não fica tranquilo se ele não puder explicar tudo. Só que a angústia dele se reforça justamente quando ele percebe que não dá para explicar a maioria das coisas, porque a realidade está acima das nossas explicações. Quem dirá o mundo dos afetos? Então, nós não temos nem o que dizer sobre o porquê dele ter ido em direção a ela e ela em direção a ele. A gente vai dizer, tem componente genético? Deve ter. Tem componente cultural, social? Óbvio que deve ter. Tem componente biográfico? Tanto na história da Maria quanto na história do João? Sim, deve ter. Tem tantos componentes que é o mesmo que dizer, não podemos dizer qual é a razão, qual é o motivo. É complexo demais o que acontece ali, está muito acima do que nós conseguimos didatizar a respeito de nós mesmos. Então, esse afã, esse movimento muito mais instintivo, muito mais intuitivo, ou até animal, que acontece da Maria indo em direção ao João no meio de 500 pessoas e do João indo em direção a Maria, esse é o nascimento de qualquer possibilidade em relação a dois feliz. Feliz. Porque tem aquelas relações que nascem já de uma vontade racionalista. Cara, isso acontece muito, infelizmente. A menina sai de casa com uma lista de qualidades que ela quer no homem e já sai com aquilo, pensando naquilo, para procurar lá onde ela está indo. E tem que atender a uma listagem. E o perigo de fazer listagens, não que você não possa ter suas preferências, mas o perigo de fazer listagem é de querer controlar demais o processo. É de querer ter um domínio racional sobre uma coisa que na base deve ser instintiva. Inexplicável. Por definição, inexplicável. São tantas as variáveis que levam uma pessoa a se atrair pela outra que é o mesmo que dizer, não temos como explicar. Ponto, acabou. Ok? E aí, obviamente, desse movimento instintivo, intuitivo, tá? Do submundo psíquico nosso, que faz alguém passar e antes de pensar a gente se atrair, antes de pensar já sentir a atração, desse vem, então, uma outra instância, depois que você foi roubado pela presença do outro, de uma maneira que você não sabe explicar. Aí vem uma outra instância para ver a história amorosa que a gente ficticiamente está montando aqui, que é o seguinte. A Maria, atraída pelo João, confessando que ele mexe com ela, como a gente costuma dizer, que ele a atrai e que ela queria mesmo era ficar com ele naquela festa, ela então tem um momento que é, esse sim, é bom que seja, um momento racional. Que é o momento seguinte, vou até ele. Vou falar com ele. Quero ver se acontece alguma coisa aqui entre nós hoje. Essa decisão é uma decisão que, veja, a decisão requer racionalidade. Requer um jogo de liberdade. A origem dela é irracional. Estão entendendo? Ou seja, o fato do outro mexer comigo, o fato dele me atrair, antes de pensar, eu sentir uma coisa, e se trata mesmo de sentimentos, mundo dos afetos, não esqueça. O fato de eu sentir uma coisa na presença dele é antes de eu pensar sobre ele. Quando eu começo a pensar, nossa, mas ele é gatinho, ele tem um cabelo assim, ele tem olho azul, ele tem não sei o quê. Eu pensar sobre ele já acontece depois de eu ter sido roubado por ele. Entendeu? Então, esse roubo de atenção que o outro comete em mim é seguido daí de um momento racional, claro, porque nós não somos animais apenas, somos humanos. E daí o momento racional me atrai, gosto, mas não vou. Hoje eu estou a fim de ficar bebendo com minhas amigas. Exemplo. Me atrai, gosto, mas já fiquei com alguém ontem, não vou ficar com outra pessoa hoje de novo. Me atrai, gosto, vou lá falar com ele, ou vou dar mais aqui umas dicas à distância para ele vir falar comigo. Whatever, certo? Este é um momento racional.
E aí, quando acontece, os sujeitos ficaram, se gostaram, se beijaram, aconteceu lá tudo entre eles, né? Na sequência que eles quiseram, no tempo em que eles quiseram, em que eles acharam por bem acontecer, aí nasce um negócio chamado envolvimento. O envolvimento entre os dois, a partir do momento que os dois passam a se conhecer, passam a se encontrar, este envolvimento é o que vai depois dar razão ao enamoramento, que é o estar mesmo amando alguém. Estar enamorado de alguém, como diz Julián Marías. Então não vamos perder aqui a sequência. Base, início, origem irracional da atração. Não podemos explicar por que é que alguém quer determinado alguém no meio de 500 pessoas. Momento racional, momento de liberdade, em que você diz, vou atrás dela, não vou. Né, as pessoas casadas. As pessoas casadas também sentem atração por outras pessoas. Né? Ou você não sabia disso? Ou você finge que não? As pessoas casadas não estão mortas. Elas sentem atração. Certo? O lado instintivo é chamado, é roubado pela presença de outras pessoas. Só que daí, no instante seguinte, existe essa esfera aqui, de liberdade humana, em que a minha humanidade me ajuda a decidir. É só uma atração. Como uma mulher diria de um homem, nossa, que gato, que lindo, mas sou casada. Entendeu? Então existe esse momento de liberdade, isso aqui é decisivo. Um momento de liberdade que vai te dizer, vou atrás, não vou atrás. Depois, você decidiu ir atrás da pessoa, você decidiu conhecê-la, ela também decidiu te conhecer, houve esse encontro. E aí questões psicológicas já estão aqui envolvidas, questões biográficas já estão envolvidas. Ela se atraiu, mas ela não quis se envolver porque ela está magoada no relacionamento anterior. Nossa, tem uma série de variáveis, é muito complexo isso daqui. A gente está simplificando um processo que é mesmo, não cabe numa teoria. Eu estou pontuando etapas aqui, mas isso aqui não cabe numa teoria. É só para esclarecer algumas coisas, às vezes de confusões que as pessoas fazem, né, em relação ao amor. E aí vem, portanto, o envolvimento, que é aquela primeira fase da relação a dois, do se conhecer, saber quem o outro é, o que ele faz, o que ele pensa da vida, o que ele quer, para onde ele está olhando, por aí afora. Até que num determinado momento, você percebe que você não está simplesmente envolvida por aquela pessoa. Você já está padecendo da presença dela. Padecer, ou seja, você está apaixonada. A paixão é o que acontece quando o envolvimento vai sendo levado adiante, alimentado dentro de você, até ao ponto que não falar com ela, não vê-la, te causa sofrimento. Você padece do outro. Esse é o estado da paixão. Eu digo, é um estado porque ele é passageiro. Você não vai viver apaixonadamente o resto da sua vida. Isso é muito adolescente. Né? Isso é um desejo adolescente, muito juvenil. Quero estar apaixonado todos os dias. Não é assim, gente. Não tem como ser. É antinatural, inclusive. Porque você tem que dar o passo adiante depois da paixão, que eu já falo qual é. Mas a paixão, né, em que você está mesmo com o teu ser todo voltado para aquela pessoa agora. Já não te interessa estar numa festa com outros 1000. Você estará lá na festa com os seus amigos e vai estar pensando nela. Este é o sinal de que você está apaixonado. Você estará pensando nela. E o teu ser padece, sofre pelo ser dela. Você é passivo diante disso. Aí você não tem controle e é uma das fases, ao mesmo tempo que a gente mais é idiota, mais faz besteira, é uma das fases mais deliciosas da relação a dois, que é você ter o teu ser todo voltado para alguém e querer esse alguém, querer estar com esse alguém, querer ficar com esse alguém com toda a tua força, com todo o teu ser. E querer ligar, querer falar pelo WhatsApp o dia inteiro. Isto são os sintomas da paixão. E não tem como você, veja, eu sempre falo isso nas lives, não tem como você ser comedido, como você ser muito controlado,
né? Porque se você quer ser controlado na sua paixão, você está querendo de novo trazer o racionalismo para um estado que, por definição, é a quebra das amarras do racionalismo, a quebra das amarras do autocontrole. Não que você perca a sua liberdade humana quando você está apaixonado, não é isso. Mas ela diminui a incidência dela, ela diminui a força dela dentro de você. Você, entre aspas, fica menos livre quando você está apaixonado. Entende? O apaixonado mesmo, ele não pensa assim, não, eu já encontrei com ela hoje, então agora eu vou esperar uns 2 dias e daí no terceiro eu me encontro com ela. O que é isso? Isso aí é o tipo de coisa que você falaria de aplicação. Não, já comprei ações hoje, agora eu vou esperar o mercado melhorar, daí eu compro ação de novo. Entende que é o tipo de ponderação que não combina com o estado de paixão. O estado de paixão é marcado por um irracionalismo mais exagerado, por uma falta de domínio de si. Uma falta de domínio, em que você vai, no máximo, tentar evitar aqueles estragos, né? Você vai tentar evitar aqueles erros muito idiotas, entende? Você vai tentar evitar aquelas coisas que podem comprometer mesmo. De resto, você vai pisar na casca de banana, você vai cometer excessos, você vai fazer coisas que depois você vai lembrar e falar, meu Deus, que idiota. Isto é característica da paixonite. Ela não dura para sempre. Não dura. Porque a paixão, em algum momento, vai cobrar de você esse estado de passividade. Você tem que sair do estado de passividade, não é? Você não pode ficar na passividade em relação ao outro por todo sempre. Isso tiraria a tua liberdade. Isso diminuiria você. E o outro não quer um escravo. O outro não quer um passivo. O outro quer alguém livre para ficar com ele para sempre. O outro quer um ser que se comprometa com o ser dele. Daí que a paixão, se for o caso, se for verdadeiro o que está acontecendo, se uma série de outras variáveis ajudarem, colaborarem, ela acaba amadurecendo para o amor, para a condição amorosa. Né? O que era situacional, né? A paixão como situação, acaba se transformando numa condição tua. Eu sou este porque amo aquela. E aí, de fato, eu não preciso mais desesperadamente encontrá-la como se eu fosse um adolescente, mas eu consigo carregá-la comigo. Eu tenho a autoria da minha vida, eu sou livre, eu sou um homem e livremente aderi a esse projeto de amor. Livremente me tornei essa pessoa, que é essa pessoa porque tem aquela junto da vida. Que tem aquela, estou enamorado, né? Desde dentro, alterado por aquela vida, por aquela pessoa, precisamente aquela e nenhuma outra. Então não é uma coisa como na paixão, em que desesperadamente eu preciso ir lá consumir do outro, porque eu sinto falta dele. Eu sinto falta, eu preciso tê-lo aqui, preciso possuí-lo. No estado de amor, a condição amorosa me faz ter o outro dentro de mim, no sentido de que a vida dele faz parte da minha. Então a coisa mais normal é que diminua o desespero da paixão e permaneça então, e isso pode ser por anos e anos, até o fim dos seus dias, uma condição de vida alterada. E como condição, portanto, tende a permanecer. Ah, mas Tiago, amores acabam. Sim, amores acabam. Porque por algum motivo que nós também não vamos conseguir determinar qual é em cada história de vida, aquela alteração na vida não mais se justificava. Não havia mais para o sujeito, aquilo não tinha mais condições de permanecer por uma série de outras razões. Que cada história tem as suas. Mas via de regra, amor que é amor, que altera os amantes, altera a condição dos amantes, compromete a vida deles, ao ponto deles poderem ser cada um que eles são, poderem ser o homem, poder ser a mulher, ou nas relações homoafetivas a mesma coisa, poderem ser eles, porque contam com a presença do outro. Contam com a presença.
É aquilo, novamente citando Julián Marías, que ele fala da esposa que faleceu muitos anos antes dele, a Lolita, em que Julián Marías diz: "Há uma parte de mim que morreu. Há uma parte minha que não pode mais ser, porque ela não está aqui. Porque ter me enamorado dela fez com que ela se tornasse parte minha, parte da minha vida. E, portanto, ao morrer, é uma parte minha que também morreu. Eu não posso mais ser o mesmo Julián Marías, já que uma parte minha morreu." Entende? É um comprometimento da tua realidade pessoal, desde dentro. Por isso que é enamorado. É de dentro. Esse em aqui é dentro. E assim a gente teria uma imagem de uma relação amorosa, feliz, ideal, que tem tudo para dar certo. Nasce da maneira certa, ou seja, nasce sem uma tentativa de contenção racional, de explicação do outro, de meter o outro numa caixinha em que você possa controlar razões, motivos, explicar, dizer para si mesmo quando que aquilo está vantajoso, quando que aquilo não está. Fulano não é como você pensava, por isso, então agora eu vou terminar. Entende? Essas tentativas de tentar fechar a realidade amorosa e contê-la nas próprias mãos. Então, o nascimento de uma relação não pode ser assim. A liberdade e a racionalidade estarão, obviamente, dentro da trajetória amorosa e sendo chamadas à atuação nos diferentes momentos. A decisão de casar não é uma decisão simplesmente intuitiva. A decisão de se casar, por exemplo, requer racionalidade. Tem uma série de questões que tem que ser avaliadas quando você vai dizer sim para o casamento, não é? Agora, a tônica da história amorosa, a espinha dorsal dela, não é racional. Não é. É irracional. É irracional. E mesmo quando você está lá há 20 anos com aquela pessoa, é um amor verdadeiro quando você percebe que não tem como explicar o que manteve vocês juntos. O que mantém vocês juntos. Essa irracionalidade do nascimento, ela permanece até o ponto de chegada, até a velhice, quando já não tem quase nada dos abalos do amor juvenil, certo? Dos vulcões aí sentimentais que a gente tem quando é mais novo, ou quando está no começo da relação, mas continua tendo, primeiro, o comprometimento desde dentro de um enamorado e a realidade que transcende muito a explicação do porquê estamos juntos. Isto é o verdadeiro amor. É uma condição que compromete os dois e que não cabe numa explicação racional. Ok? Hoje ficamos por aqui. Nos vemos então na quarta aula para concluir esse mini curso A Descoberta do Outro. Até lá!